Para saber se nós estamos dentro ou não da meta do Banco Central do Brasil, nós temos que entrar no site do Banco Central do Brasil e procurar aqui bcb.gov.br. E vamos olhar aqui panorama econômico. Repara que nós temos uma meta prevista para esse ano de 4%, com intervalo de tolerância de mais ou menos 1,5 ponto percentual. Quer dizer, que se for até 5,5% ao ano, ou se for para baixo 2,5 ponto, 4 menos 1,5, tudo bem, não precisa ter cartinha do Conselho Monetário Nacional para o presidente do Brasil. Bom, então tá tudo certo. Agora vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, voltando. Então nós estamos percebendo justamente isso aqui. Deixa eu continuar anotando aqui alguns detalhes. Bom, então o que nós estamos percebendo? Olha, a trajetória da inflação que nós estamos percebendo, repara que ela está caindo, 3,20, 2,94, 2,72. Então, do ponto de vista desse primeiro ponto do tripé macroeconômico, é só você falar assim, a trajetória da inflação está em queda pelos dados do Banco Central do Brasil no relatório Focus do dia 3, esse aqui é do dia 3 ainda de abril, e está em consonância com o regime de metas de inflação. Lá ele estava falando que ele estava com intervalo de 4 pontos percentual, o centro da meta, com intervalo de mais ou menos 2,5 pontos percentual, mais ou menos 1,5 ponto percentual. A gente só tem que tomar cuidado o seguinte, porque inflação baixa demais também é um problema. E repara que está chegando muito perto do 2,5 ponto percentual. Isso significa que se chegar em 2,5 a gente também vai ter um problema, porque isso significa recessão. A recessão pode ter tanto por inflação alta, quanto por uma inflação muito baixa que sinaliza uma atividade econômica muito baixa. Mas, por enquanto, dentro do regime de metas de inflação. Repara aqui também que a taxa Selic está sendo coerente ainda dentro do regime de metas de inflação. Você está vendo que está reduzindo a inflação, a taxa Selic tem que acompanhar também. Está reduzindo também a expectativa de taxa Selic, uma trajetória de baixa, então estão coerentes. Então, esse primeiro ponto do tripé macroeconômico, ok. Segundo ponto, vamos falar da taxa de câmbio. A taxa de câmbio aqui, a gente só precisa... Bom, o relatório Focus vai dar para a gente condições de analisar se ele está ou não com uma taxa de câmbio flutuante. Isso significa que o Banco Central do Brasil vai deixar ela oscilar de algum jeito e vai fazer compras esporádicas ou vendas esporádicas de dólar para regular a quantidade de moeda. O que a gente pode falar aqui é que pelo relatório Focus não dá para analisar muita coisa. O que dá para a gente ver é o seguinte, olha, tinha uma taxa de 4,20, 4,50, 4,50 significa que o Banco Central do Brasil teve que fazer algum tipo de intervenção, comprando ou vendendo moeda, e a gente percebe os reflexos para os anos seguintes. 2021, aqui você vê um valor aumentando, 2022 o valor aumentando, 2023 o valor também aqui aumentando. Bom, isso daqui mostra para a gente que dentro do regime de meta, do tripé macroeconômico, dá para perceber que existe uma flutuação cambial, então flutuação cambial, isso daqui é o que se prevê dentro do regime de metas de inflação, com intervenções esporádicas do Bacen. Então o Bacen atuando, comprando ou vendendo moeda para segurar a cotação da moeda. Tá? Quando não estaria quando que a gente perceberia que não estaria funcionando isso? Se a gente percebesse 2020, 21, 22 e 23 uma taxa de câmbio fixa, 4,20 por exemplo, 4,50, R$5, qualquer que fosse. É o que acontece na China. Eles determinam a taxa de câmbio e acabou a história. Aqui não. Aqui nós estamos deixando uma taxa de câmbio flutuante. Não dá para falar muito mais do que isso. Isso é que a gente pode falar baseado na leitura do relatório Focus. Tá? Se por um acaso cair na sua prova, basta dizer isso. E outra coisa, olhando a dívida líquida do setor público, nós estamos vendo uma coisa aqui importante. Ó. Nós estamos vendo que a dívida do setor público tem aumentado. Então, repara que a expectativa do mercado, isso aqui não são dados reais, são dados de expectativa, a expectativa do mercado é que aumente a dívida líquida do setor público. E o resultado primário esteja caindo também. Então, a gente está vendo que está aumentando o déficit. Olha só, nós estamos com o resultado primário aumentando o valor negativo. Está ficando mais negativo, está ficando mais devedor. Isso significa que há um desequilíbrio nessa ponta do tripé macroeconômico por conta do endividamento do governo federal. Por que deve estar acontecendo esse endividamento? Bom, você está acompanhando as notícias melhor do que eu. Está acontecendo isso porque a gente está com o problema da Covid-19, que está obrigando o governo a colocar o dinheiro no bolso, se endividar, aumentar o endividamento,
para poder ajudar as pessoas a sair dessa crise. Por outro lado, também a gente vai reparar que o governo está precisando captar recursos, emitindo mais títulos, emitindo mais títulos da dívida, mais títulos do Tesouro Nacional, não só para destinar dinheiro para a Covid, mas é porque você vai ver que uma boa parte da arrecadação, pelo menos em termos relativos do governo federal, tem caído. Você percebe que nos estados o ICMS tem caído, você percebe que os impostos federais, a arrecadação tem caído. Essa é uma tendência, então a tendência é de baixo, o governo está precisando reforçar os seus cofres. Então, o que a gente percebe olhando esse relatório Focus? Que se a gente for olhar o tripé... vamos voltar para lá para a gente anotar melhor isso aqui. Então, olhando o tripé macroeconômico, a gente percebe que dentro desse tripé macroeconômico, a gente está percebendo que a inflação está ok, ela está controlada, a gente está percebendo que o câmbio dólar americano real brasileiro também está ok, está flutuando, apesar de estar caro, mas a gente percebe que do lado da responsabilidade fiscal, a coisa está ruim, está desequilibrando o tripé macroeconômico. Quando isso se desequilibra, a gente percebe que pode haver um problema de controle macroeconômico muito sério no Brasil. Esse controle macroeconômico sério vai poder levar, em um segundo momento, a uma inflação que pode crescer e desregular justamente aquilo que nós estamos vendo ali em cima, pode levar a mais desemprego por conta da desaceleração. Então, desaceleração e desemprego são os lados ruins dessa moeda, do tripé macroeconômico, ok? Bom, com isso aqui a gente finaliza então essa análise do tripé macroeconômico. Agora vamos olhar para a renda fixa brasileira. Renda fixa é uma modalidade de investimento que tem três categorias, ou melhor, três características muito importantes. A primeira delas é a segurança. E por que segurança? Porque uma boa parte disso daqui, da renda fixa, dos produtos de renda fixa, ou estão atrelados ao Tesouro Nacional, que foi o primeiro produto que nós trabalhamos aqui no nosso curso e nós vamos voltar a trabalhar daqui a pouquinho, e por outro lado também nos títulos privados. Então, os títulos privados de emissão das empresas privadas acabam trazendo algum tipo de segurança. O Tesouro, porque tem uma garantia chamada de garantia soberana, quer dizer que o Brasil ele tem muitos ativos que ele pode vender para poder pagar suas contas, ele pode aumentar a carga tributária, fazendo aqui uma pressão sobre os tributos das pessoas, tributos e taxas e impostos que as pessoas pagam, mas também ele pode, no limite, emitir moeda. Tá certo que emitir moeda, ele vai mandar emitir moeda. Nesse emitir moeda, ele vai mandar que a Casa da Moeda imprima reais, cunhe moedas, só que isso vai gerar uma pressão inflacionária muito grande. Mas, enfim, no limite, ele pode fazer isso para ele poder pagar suas dívidas. E do ponto de vista do ambiente privado, nós temos uma boa segurança, uma boa cobertura, porque normalmente os títulos privados contam com a garantia dos seus próprios ativos. Então nós temos empresas, as empresas têm máquinas, têm equipamentos, eles podem vender suas máquinas, equipamentos, demitir pessoal, para vender mercadoria, inclusive, para poder pagar suas dívidas. Por outro lado também, eles normalmente, as empresas privadas, também têm como pegar empréstimos, muitas vezes do próprio governo, com linhas de crédito, com refis. Aí depois com refis aí vocês como contadores sabem muito melhor do que eu, que é um perdão de dívida que muitas vezes o governo dá para estimular as empresas a não demitirem, e elas podem também contar aqui com a emissão de papéis, emissão de mais papéis para poder rolar a sua dívida, que a gente vai ver no curso como é que isso funciona. Por outro lado, também nós temos uma rentabilidade muito importante. Ultimamente a rentabilidade não está muito boa. A rentabilidade está baixa porque nós temos uma taxa Selic baixa, porque a inflação está baixa. Quando a inflação fica alta, a gente vai ter uma alta da taxa Selic. Quando a taxa Selic subir, ele vai voltar a pagar bem. E, historicamente, a rentabilidade é muito boa, porque nós precisamos sempre controlar a inflação. Quando controlamos a inflação, colocamos a taxa alta para poder segurar a inflação, e isso garantiu uma boa rentabilidade para os títulos de renda fixa.
tanto privados quanto públicos. E a previsibilidade, essa é uma característica muito boa, porque ele oscila, isso é importante saber, o preço dos papéis oscila, mas é importante saber também que existe alguma previsão. Se você, principalmente, atentar-se para os contratos e você honrar os seus contratos, então você não vai ter surpresas. O problema é que a oscilação acontece quando você não respeita o contrato. Então você fica sujeito à variação de preços, que a gente chama aqui de risco de mercado. Ok? Muito bem, então. Bom, com relação a isso aqui, eu destaco o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, que é o principal foco de investimentos para quem hoje no Brasil tem pouco dinheiro ou quem quer fazer uma programação de longo prazo. Nós temos aqui vários papéis do Tesouro Nacional que são divididos em 5 grandes categorias. A primeira delas é o Tesouro IPCA, chamado de NTN-B, Nota do Tesouro Nacional, Série B, que é vinculado ao IPCA. O que ele faz? Ele paga uma taxa de juros para o cliente, mais a inflação pelo IPCA. Ele tem uma característica boa, porque você olha ele para o longo prazo, então ele é muito bom para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para você se aposentar, né? Então ele é muito bom por isso daqui. Por outro lado, ele tem uma característica muito ruim, que é em relação ao fluxo de caixa, a parte contábil dele, principalmente a parte relacionada ao pagamento de impostos. Se o cara não tiver um bom contador, um contador atento, ou não tiver um bom controle de fluxo de caixa, então ele vai pagar impostos e ele vai perder esse controle. Tudo bem que os impostos são cobrados na fonte, mas isso compromete o fluxo de caixa desse cliente. Então, do ponto de vista fiscal, ele não é muito legal, porque apesar de ser cobrado na fonte, ele tem um negócio chamado come-cotas. E quando existe o come-cotas, ele vai reduzir o potencial de ganho do cliente. Então ele é muito bom para o longo prazo, mas ele acaba reduzindo um pouquinho o potencial de ganho, porque ele tem esse come-cotas, que é um imposto a cada 6 meses. Agora, para tentar resolver esse problema, foi criado um outro tipo de título com as mesmas indicações, que se chama Tesouro IPCA+, com reinvestimentos, ou, como nós chamamos no jargão do mercado, Nota do Tesouro Nacional Série B, do tipo principal. É a mesma coisa, igualzinho o título de cima, mas ele não tem come-cotas. Se não tem come-cotas, ele vai adiar o pagamento do imposto lá para o final e isso aumenta a chance dele ganhar com a valorização do papel. Então a coisa boa, a coisa positiva é que ele não tem come-cotas, então aumenta o potencial de ganho. Por outro lado, tem uma coisa ruim, que ele não tem um prazo muito longo, então ele tem prazos um pouco menores. Ele é para longo prazo, mas é prazo um pouco menor do que comparado com o Tesouro IPCA+, com esse pagamento de juros semestral. Nós temos outro título chamado Tesouro Pré-Fixado. Ele é um tesouro, então, é um título que trabalha com valores pré-fixados, quer dizer que você sabe antes quanto você vai ganhar, e ele é muito bom para o curto prazo. O problema é que, que nesse caso aqui, ele tem uma desvantagem muito grande, que é a desvantagem para o longo prazo, e a outra coisa importante dele é que ele oscila no curto prazo e você pode até especular com ele, mas é importante que você respeite o contrato. Aqui o tesouro pré-fixado próximo, ele é a mesma coisa, pré-fixado com os juros semestrais, é a mesma coisa, mas ele, apesar de ser muito bom para o curto prazo, igualzinho o que você vê no de cima, ele tem uma desvantagem muito grande, porque ele tem o come-cotas. Então, a cada 6 meses ele vai pagar imposto do mesmo jeito que acontece com o NTN-B, que não é principal, e aí reduz a sua margem de ganho no final. E o Tesouro Selic, que é o título mais seguro que nós temos no Brasil hoje, ele é, por isso, um ponto muito positivo, ele é usado para reserva de emergência principalmente. Por outro lado, ele tem uma desvantagem que ele é o que menos ganha. Ele ganha pouco em relação aos demais títulos, mas ele tem uma rentabilidade diária, tem uma liquidez muito boa, então ele acaba sendo indicado para poupança de emergência. Resumo da história, quero comprar uma casa, quero me aposentar, eu posso escolher um desses 2 títulos, Tesouro IPCA+, com ou sem reinvestimento. Qual que é a minha escolha principal? Bom, se eu puder escolher o NTN-B principal que não paga cupom de juros, ele reinveste o cupom de juros, beleza.
Se não tiver isso, eu passo para o outro. Se eu quiser uma vantagem tributária, então fico com um prazo menor. Se eu não fizer questão de vantagem tributária, eu fico com um prazo maior. Se eu quiser fazer uma compra programada para curto prazo, fico aqui com o Tesouro pré-fixado. Se eu quiser uma vantagem tributária, fico com a LTN. Se eu não fizer questão de vantagem tributária, eu fico com a NTNF. E o Tesouro Selic é indicado basicamente para fundo de emergência ou para eu ter dinheiro em caixa, ok? Bom, e aí a gente chega aqui no final. Daqui a pouco eu trago mais um bate-papo para você sobre risco.